Bom dia a todos, obrigado. A honra e glória de Deus, nós vamos estudar sobre o cerco de Jerusalém, os dois cercos pelos exércitos romanos, qual Jesus Cristo preveu, e cerca de 40 anos depois ocorreu tudo isso. O primeiro cerco, no ano 66 ou 7, foi o cerco do qual os discípulos tiveram como aviso para sair de Jerusalém, pois o segundo cerco, no ano 70, pelo Tito, veio para a destruição, o qual também estava profetizado pelo próprio Cristo, a destruição daquela cidade. E nós vamos ver aqui um pouco sobre o posicionamento dos cristãos naquela época, bem como em nossos dias, o correspondente do aviso para nós sairmos, e que o cerco está se fechando e a destruição é iminente. Precisamos acompanhar as profecias para que não percamos o rumo. No capítulo 24, lá fala acerca dos últimos momentos da história, do fim do mundo, da vinda de Cristo. Mas no capítulo 23, terminando aquele capítulo, entrando para o capítulo 24, nós lemos o seguinte: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Quem era que matava os profetas? Jerusalém. Quem era que apedrejava os profetas, que era lhes enviado? Também Jerusalém. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Foi isso que Cristo quis fazer com aquele povo daquela cidade, Jerusalém. E eles não quiseram. Vieram para os seus, e os seus rejeitaram. Agora, olhando pela última vez, no desenho de todas as nações, na página 620, Cristo agora olha pela última vez para dentro do templo e disse em patética lamentação: eis que a vossa casa vai ficar deserta. Patética lamentação, com choro na voz, ele disse: a casa de vocês vai ficar deserta. Em Mateus 23, 38 e 39 diz: eis que a vossa casa vai ficar deserta. Porque eu vos digo para vocês que desde agora não vão ver mais, até que vocês digam: bendito que vem em nome do Senhor. Até então, ele havia chamado aquele templo a casa de seu pai. Mas agora ele saiu dali, saiu o Filho de Deus, dentre aquelas paredes, a presença de Deus seria para sempre retirada do templo que foi construído para a sua glória. Para que foi construído o templo? Para a glória de Cristo. Mas agora, ao sair ele dali, a sua presença, agora para sempre estava sendo retirado, e aquela casa não seria mais chamada casa de seu pai, mas casa daquele povo. A casa de vocês vai ficar deserta, disse ele. Israel, como nação, havia se divorciado de Deus.
presença de Deus se retirou por fim daquela nação, a nação judaica, os sacerdotes e o povo não sabiam. Seria semelhantemente da mesma forma hoje ou seria diferente? Se Deus, porventura, se retirar de uma igreja, de um templo, de um local, os sacerdotes, os pastores e o povo continuarão achando que Ele está ali. Jerusalém é uma representação de que a igreja será. Se ela recusar, que nem Jerusalém recusou, a caminhar na luz que Deus tem dado, a história só vai se repetir. Seria melhor para nós que nunca houvesse visto a luz da verdade do que professar essa luz da verdade. Professar, aceitar ela e não ser santificado por ela. Era melhor não ter conhecido. Melhor amarrar uma pedra bem grande no pescoço e lançar no rio. Diz Eventos Sinais na página 172 do CD1 de Ellen G. White, diz que nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados nos livros da igreja, nenhum de 20 está preparado para finalizar a sua história terrestre. Muito sério. Mas esse tipo de mensagem não é apreciada e nem acreditada, porque a mensagem dura. De 20 não tem um que vai finalizar. Isso é onde é para a gente se despertar, né? Exatamente. Que a igreja desperte para a realidade, para fazer parte pelo menos desse um aí, de cada 20. Essas pessoas, elas se acharão tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como um pecador comum. Pode estar dentro da igreja, mas está sem esperança e sem Deus. Por quê? Porque escolheram assim. Já ouviu falar das pessoas perdidas dentro das igrejas? Conspirando contra Cristo, os rabis, os mestres, não tinham nenhum valor. A simples descendência natural de Abraão não tinha valor algum. Por mais que fossem mestres, doutores, rabinos, instrutores do povo, eles não tinham valor algum, simplesmente por dizer que era da descendência de Abraão. Pode ter nascido dentro da igreja, no berço da igreja, mas se está sem Cristo, não tem valor. A descendência natural não significa dizer que é a verdadeira família. A verdadeira família é espiritual. Somente os que provam estar em harmonia espiritual com Abraão, obedecendo a voz de Deus, são tidos como da legítima descendência. Olha aí quem é a legítima descendência. Aqueles que têm uma ligação íntima espiritual, que esteja em harmonia com Abraão, obedecendo a voz de Deus. Esses aí são os que é considerado por Deus como da legítima descendência. Esses aí são os que serão chamados filhos de Deus. A descendência de Abraão, ela demonstrava-se não por nome e por linhagem. Hoje nós podemos ter um sobrenome aí de
Araújo, de Pereira, de Vasconcelos, seja lá de que nome for, mas a legítima descendência ela é apresentada verdadeiramente no caráter. Não é simplesmente por ter o nome. Não é simplesmente por fazer parte da linhagem daquela família. E quando trata-se da família real, família de Deus, os filhos de Abraão, tem que ter uma legítima linhagem considerada por Deus, a espiritual. Porque essa descendência de Abraão, ela não se demonstra simplesmente por nome ou linhagem, mas é pela semelhança do caráter. Nisto não há judeu nem grego. Se o grego tem um caráter semelhante ao de Cristo e o judeu não tem, que é a legítima descendência? O grego. Se o judeu tem e o grego não tem, qual é a legítima descendência? O judeu. Nisso aí não há acepção. Para Deus não há acepção. Não há judeu nem grego. Não há servo e nem livre. A pessoa pode ser uma pessoa mais livre do mundo, ou ela pode ser o escravo que for, mas se ela tem Cristo na vida, essa aí é a verdadeira descendência da família real. Nisto não há macho, não há fêmea, pode ser homem, pode ser mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Aqueles que não são um em Cristo Jesus não pertencem à legítima descendência. Quem na verdade então são os judeus? O que nasce lá naquela região? Não, mas é judeu aquele que é no interior do coração. E a circuncisão é aquela que é do coração, no espírito e não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus, não interessando se é grego, se é judeu, se é macho ou se é fêmea. Os filhos de Deus, eles são os que partilham de sua natureza. Não partilhou da natureza de Deus, não podem serem chamados filhos de Deus. Mas os que partilham da natureza de Deus serão chamados filhos de Deus. Não é a posição terrena. Não é porque ele é pastor, é padre, é bispo, é papa, seja ele lá quem for. Não é a posição terrena. Não é porque ele é assembleano, porque ele é adventista, porque ele é católico. Não é a posição. Não porque ele é advogado, não porque ele é juiz, não é a posição. Nem o nascimento, não é porque ele nasceu na cidade natal de Jerusalém que ele é agora tido como o verdadeiro Filho de Deus. Não. Não é a posição e nem o nascimento. E nem a nacionalidade. E nem os privilégios religiosos. Pode ter o nome que tiver. Mas o que prova se a pessoa é um membro da família de Deus é se ele tem o caráter de Cristo Jesus. Lá na parábola do bom samaritano, Cristo mostrou que o nosso próximo não significa unicamente alguém da igreja ou fé a que pertencemos. Mas geralmente é assim que acontece, né? As pessoas pertencentes a uma igreja, eles dão a paz do Senhor um para o outro, eles falam um com o outro, abraçam um outro, eles beijam um ao outro. Mas se for de outra igreja, eles já fazem acepção. Lá na parábola do bom samaritano, Cristo mostrou que o nosso próximo não é só aqueles que pertencem à nossa igreja, não só é aquele que pertence à nossa fé. Ele mostrou muito bem claro o que significa ser o nosso próximo, quem é. Por exemplo, o centurião, nascido lá no paganismo, educado
no meio da idolatria lá de Roma imperial, Cornélio, né? Instruído como soldado, era comandante de 100, não é à toa que o nome era centurião. Não pertencia ao povo de Deus, lá de nascimento, mas no interior ele era para Deus considerado judeu. Posto que Cornélio cresce nas profecias e estivesse a esperar pela vinda do Messias, Cornélio não tinha conhecimento do Evangelho, como foi revelado na vida e na morte de Cristo, mas ele tinha em mente e no coração de conhecer do verdadeiro Deus, e aos poucos Deus foi se manifestando naquele centurião romano. Aquele centurião romano, ele não era membro da igreja judaica. E se lá tivesse, teria sido considerado pelo povo daquela igreja judaica, pelos líderes, os rabinos, teria sido considerado por eles como um gentio imundo. Era assim que os rabinos iriam considerar ele se ele estivesse lá no meio daquela igreja judaica. Cornélio, ele era centurião romano. Ele era um homem rico. Ele tinha nobre nascimento. O seu cargo era de confiança e de honra. Mas a família real não é classificada assim. Lá no meio dos judeus também tinha um homem de nobre nascimento. Tinha também homens ricos. Tinha cargos de confiança e de honra também, assim como Cornélio, que era romano. Cornélio era gentil de nascimento, de ensino e de educação, pelo contato com os judeus. Olha só, era gentil de nascimento, de ensino e educação pelo contato com os judeus. O contato que ele tinha com os judeus, ele colocou em condição privilegiada. Porque através ali daquele contato, ele adquiria o conhecimento de Deus e o adorava com o coração verdadeiro. É essa a influência que nós poderemos dar para o mundo, como povo de Deus. Mas, por professar ser povo de Deus não significa que pertencemos à verdadeira linhagem. Mas se somos verdadeiramente cristãos, apreciando o caráter de Cristo, aprendendo com Ele, aqueles que nos rodeiam podem ser privilegiados no contato conosco para aprender do verdadeiro Deus. Aquele centurião romano, Cornélio, era conhecido longe e perto pela sua beneficência. Ele gostava de fazer o bem. Não devemos nos cansar de fazer o bem. A vida dele era reta e fazia de boa reputação, fosse entre os judeus, fosse entre os gentios. Ele estava sempre fazendo as suas beneficências. Aquele mesmo santo vigia, que vigia cada alma, que havia dito de Abraão: eu tenho conhecido, lá em Gênesis 18, 19, conhecia também Cornélio. E enviou para ele, Cornélio, uma mensagem direta do céu. Então, para Deus enviar uma mensagem do céu, não precisa ser judeu, não precisa ser adventista do sétimo dia.
ele envia uma mensagem do céu para qualquer romano, para qualquer nação, para qualquer igreja, independente do credo que ela confessa. O que interessa é que ela agora passe a conhecer o verdadeiro Deus e defender as doutrinas do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque há algumas pessoas que acham que só elas podem receber a comunicação direta de Deus. Crendo em Deus como o Criador do céu e da terra, Cornélio o reverenciava. Qualquer um que reverencia o Criador do céu e da terra pode ser privilegiado de receber diretamente do céu a verdade como ela é em Cristo Jesus. Cornélio, ele reconhecia a sua autoridade e procurava seu conselho em todos os negócios da vida. Então não interessa a que igreja, a que raça, a que nação a pessoa pertence, se ela reconhece a autoridade de Deus e procura aconselhar-se com a santa palavra de Deus em todos os negócios da vida, essas pessoas serão abençoadas, porque Deus o abençoa. Aquele centurião Cornélio, aquele centurião romano, ele era fiel a Jeová em sua vida doméstica e em seus deveres oficiais, seja em casa, seja no serviço, no trabalho, na família. Ele levava essa vida doméstica zelosamente, cuidando dos seus deveres, tanto em casa como no trabalho. E ele havia no seu lar erguido ali o altar de Deus. Um romano na sua casa tinha um altar para reverenciar Deus, né? E observa-se que hoje nas igrejas raramente a pessoa tem um altar, raramente. Tem um local específico para adorar. E os crentes não têm, né? Os crentes não têm. É. Verdade. Cadê um lugar só para oração e culto, né? É a casa de cada um. Então, Cornélio era um daqueles homens que, embora fosse uma autoridade, um centurião, ele não ousava efetuar seus planos ou encarar suas responsabilidades sem o auxílio divino. Os profetas cristãos hoje eles ousam fazer isso, né? Vai para o serviço, volta do serviço, chega em casa, sai de casa, sem recomendar nem sequer sua alma a Deus. Às vezes encara o dia a dia sem colocar suas responsabilidades no auxílio divino. E as coisas acabam dando errado porque a pessoa vai controlar as suas responsabilidades por conta própria e acaba dando errado. Aparentemente separado da vida espiritual pela educação e o ambiente. Isso também conta muito, né? A educação e o ambiente, quando é desfavorável, acaba havendo prejuízo espiritual. E ainda mais quando a pessoa é excluída pelo fanatismo dos judeus, que só acha que só eles têm salvação. E ainda mais pelo desprezo de seus patrícios pelo povo de Israel, né? Vamos dizer assim, todo romano é um
é o comum. Não pode se misturar com esse povo aqui que são melhor do que eles. Era assim que consideravam aqueles líderes judeus. E acabavam com isso errando, pois Deus escolheu também um homem como Cornélio para falar diretamente a ele. Esse homem distinguiu a verdade. Aqui eram cegos os filhos de Abraão. Olha a possibilidade que pode ocorrer também em nossos dias, de pessoas dizerem ser adventistas do sétimo dia, serem pertencentes ao povo de Deus, mas cegos. Porque Deus deu revelação àquele centurião. E aquele centurião pôde discernir, distinguir o certo do errado, distinguir a verdade. Aqui os filhos de Abraão, aqueles que professavam ser filhos de Abraão, não sabiam distinguir porque eram cegos espirituais. E por um motivo de Cornélio ser romano, ele não esperou para ver se os judeus o recebiam. Aquele que se dizia o seu Messias. Olha só, repetindo. Não esperou para ver se os próprios judeus receberiam aquele que se dizia o seu Messias. Jesus Cristo, o Messias, o chefe ali dos judeus, que ali eles aguardavam, mas Cornélio não esperou a ver ali se os judeus iam receber, não. Independente dos judeus receber ou não, Cornélio entendeu perfeitamente a verdade do céu sobre o Messias. E para aceitar o Messias não esperou que os judeus não aceitassem, não. Ao brilhar sobre ele a luz verdadeira, que alumia todo homem, que pode alumiar a mim e a você, havia, embora afastado, discernido a glória do Filho de Deus, embora ele sendo romano, não sendo judeu, mas ele pôde observar e ter a distinção e o discernimento. Muitas viúvas, agora levando para outras pessoas que também não eram de Israel, existiam lá em Israel, no dia de Elias, muitas viúvas, né? E nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que estava lá em Sarepta, lá de Sidom. Era viúva também. Percebam que muitas viúvas existiam lá em Israel, lá no dia de Elias. Muitas viúvas. E Deus usou exatamente uma viúva, mas não foi lá em Israel. Ele usou uma viúva de Sidom, lá em Sarepta, para receber Elias, o seu mensageiro. Nesses últimos dias, não é de se estranhar pessoas consideradas fora do povo de Deus receber o mensageiro de Deus e o próprio profeta do povo de Deus rejeitar. Nós temos aí o exemplo de Cornélio como romano, e agora nós temos o exemplo agora de uma viúva, embora tendo várias em Israel, o Senhor escolhendo uma viúva, mas lá de Sarepta, lá de Sidom, para receber o seu mensageiro Elias. Esta mulher de Sidom, ela não era israelita, e tinha várias em Israel. E jamais essa mulher viúva, ela teria tido os privilégios e as bênçãos que o escolhido povo de Deus desfrutava. Mas quem era ela? Era uma crente, um verdadeiro Deus. O que importa é que Deus não faz agora acepção. O
que importa para Deus é que a pessoa seja um verdadeiro crente. Não interessa se é de Israel ou se é de Sidom. Não interessa se é judeu ou se é romano. O que interessa é que a pessoa sirva de coração verdadeiro a Deus. E o verdadeiro Deus era reconhecido tanto por Cornélio quanto pela viúva de Sarepta. E o que diz João na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 20, ele diz: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo. E o mundo inteiro espera a vinda do Filho de Deus. E ele nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. Então, o conhecimento quem dá é Cristo. Ele dá para quem ele quer, seja de Israel, seja de outra nação, seja da igreja adventista, seja de qualquer outra igreja. A sabedoria vem do alto, o entendimento quem dá é Cristo, e aquele que ele quiser dar a conhecer, as pessoas conhecerão o que é verdadeiro. A segunda parte do texto da mesma carta, primeira carta, capítulo 5 de João, versículo 20, se no que é verdadeiro nós estamos. Os discípulos estavam no verdadeiro Deus, mas Cornélio também estava no verdadeiro Deus, mas a viúva de Sarepta também estava no verdadeiro Deus. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Assim aqui está o verdadeiro povo de Deus. No verdadeiro Deus, em Cristo Jesus. A exposição da Escola Sabatina do dia 24 de outubro de 1936, na página 13, aquela lição da Escola Sabatina da Igreja Adventista do Sétimo Dia, declarou exatamente o que está na primeira carta de João. O Filho de Deus era Ele mesmo verdadeiro Deus. Hoje as pessoas têm muitos aí duvidando do verdadeiro Deus. Há pessoas que professam ser da própria Igreja Adventista do Sétimo Dia. Há pessoas de grupos que dizem ser da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não creem no verdadeiro Deus. Porque não creem no Filho de Deus, não creem no verdadeiro Deus. E há pessoas de outros setores, de outros locais, de outras igrejas, de outras nações, acreditando no verdadeiro Deus. Acreditando em Cristo Jesus como o verdadeiro. Voltando para aquela mulher lá de Sarepta, ela tinha andado em toda a luz que brilhava em seu caminho. Basta nós andarmos na luz que tem chegado até nós. E outras pessoas que não pertencem ao povo de Deus, que não está na igreja que professa ser igreja de Deus, mas que faz a vontade de Deus lá onde elas estão, como aquela mulher de Sarepta, andando em toda a luz que tem recebido, é verdadeiro Filho de Deus. E agora, quando não havia segurança para Elias lá na terra de Israel, onde tinha bastante viúva, onde tinha um povo de Deus lá, não havia segurança para deixar Elias num local, numa casa daquelas. Deus levou ele lá para a casa daquela viúva. Não havia mais segurança para Elias. Deus viu isso. E agora Deus envia Elias a esta mulher lá em Sarepta, a fim de asilar-se em seu lar.
Qual foi o asilo para Elias dado por Deus? Na casa de uma mulher que não era de Israel. Há pessoas boas que não são de Israel. E há pessoas ruins que não oferecem segurança para o povo de Deus em Israel. Portanto, é como está escrito: o judeu genuíno e verdadeiro é aquele que é no interior. Vamos citar um outro exemplo aqui. Já citamos o exemplo de Cornélio, da viúva de Sarepta. Vamos citar outro exemplo aqui, no tempo do profeta Eliseu. Havia muitos leprosos em Israel, né? No tempo do profeta Eliseu. E nenhum deles foi purificado, senão Naamã, um sírio. Por que não foi purificado um leproso de Israel? O Senhor não poderia ter purificado um dos leprosos lá de Israel, que eram muitos? E porque foi exatamente Naamã que teve que vir lá da Síria para ser purificado por Eliseu? Não é interessante, não é bom se pensar nisso? Por quê? Se tem muito leproso na nossa família, por que não curar esse leproso na família? Por que precisa vir outro lá de fora para ser curado? Mas Naamã era orgulhoso, né? E aí, passou o coração dele. Foi exatamente isso que Deus escolheu para dar lição para nós. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. É só o judeu? É só o adventista do sétimo dia? O romano não pode fazer isso, não? Uma pessoa lá de Sidom não pode fazer isso? Um leproso lá da Síria não pode fazer isso? Se elas quiserem se dispor, elas podem. E Jesus o considerarão como seus filhos, como santos, e para isso também será dito: aqui estão eles, juntos, guardando os mandamentos de Deus e tendo a fé de Jesus. Apocalipse 2,17. Aí está a igreja de Deus com quem o diabo está irado. Vocês acham que o diabo não se irou contra Cornélio, não? Será que ele não se irou contra a viúva de Sarepta por ter recebido Elias? E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra contra o remanescente da semente. Será que Cornélio e aquela viúva de Sarepta não fazia parte de um remanescente? Sim, Que guardava os mandamentos de Deus e tinha o testemunho de Jesus Cristo? Por isso pode ter certeza, qualquer um de qualquer raça, de qualquer nação, de qualquer igreja que tiver em conformidade com os mandamentos de Deus e com o testemunho de Jesus Cristo, saberão o que significa ser odiado pelo dragão. E também Isaías clama acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Cornélio era de Roma ou era de Israel? De Roma, né? Mas segundo o interior dele, pertencia ao número de Israel? Não.
pertencíamos. Nós podemos pertencer a esse número. Qualquer um do povo pode pertencer a esse número. Não basta dizer que é só de Israel, não. Ele tem que viver como um verdadeiro israelita. E a legítima linhagem não é aquele que nasce em Israel, não. É aquele que vive como Israel. Que vive como o povo de Deus. Que vive fazendo a vontade de Deus. Deus tem uma igreja? É alguma grande catedral? Cornélio, porventura, tinha alguma grande catedral? Mas aqueles que batem no peito e dizem que tem uma igreja bonita, uma igreja mundial, com milhões e milhões de igrejas, isso significa dizer que é a verdadeira igreja de Deus? É alguma instituição nacional, porventura, com CNPJ e tudo, que é a igreja do Deus vivo? São as várias denominações no mundo que significa dizer que são da legítima descendência de Abraão? Não. Não mesmo. Ele tem uma igreja, sim. Não estamos aqui discutindo a questão da igreja profética das 2.300 tarde de manhã. Uma igreja estabelecida em 1863, não estamos falando disso, e nem negamos isso, mas aqui trata-se de um povo em que Deus não faz acepção. Não interessa se ele está em Roma, se ele está na Judéia, não interessa se ele está lá em Sidom, não interessa. Se está na igreja adventista, se está na igreja católica, não interessa. Se nessas igrejas variadas tem pessoas que amam a Deus e guardam os seus mandamentos, aquelas pessoas pertencem à sua igreja que ele tem na terra. Porque onde tiver 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo, ali está no meio. Se tiver 2 ou 3 debaixo de uma ponte, debaixo do pau, na igreja que professa ser o povo de Deus, mas na outra que não, nem professa a fé que outros professem, mas se lá está Cristo, com eles lá está a igreja dele, pode ter certeza. Alguns dizem que para se salvar tem que ir para determinada igreja. Cheio de pretensão, achando que a salvação está só lá na igreja. Na dele, na do outro não. Onde Cristo está, mesmo entre uns poucos humildes, eis a igreja de Cristo. Não interessa se é 2, se é 3. Se for humilde, Cristo estiver ali, nem que os outros não queiram que ele seja de Deus, mas ali são contados com da igreja de Cristo. Porque somente a presença de Cristo, chamado de Santo e Altíssimo, que habita a eternidade, é que pode constituir uma igreja. Onde estão presentes 2 ou 3 dos que amam e que obedecem aos mandamentos de Deus, ali Jesus presidindo, seja no desolado lugar da terra, seja lá no deserto, seja no centro da cidade, circundada de muros, seja onde for. Ali, onde Cristo estiver, que é a igreja dele. A surpresa de alguns que se acham os únicos salvos da face da terra
no Desejar Tua Nações, página 318, diz que eu vos digo que muitos virão lá do Oriente, virão lá do Ocidente, e vão se assentar na mesa com Abraão, com Isaac e com Jacó, lá no reino dos céus. Para surpresa de muitos, vão sentar pessoas vindo do Oriente e do Ocidente, com Abraão, com Isaac e Jacó, lá no reino dos céus. Também muitos dos que estão dentro das igrejas vão sair para dar lugar para eles. Exatamente. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: vós não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo. Olha que maravilha, Oséias capítulo 10. Locais em que se dizia: vós não sois meu povo, agora se lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo. Olha. E eu direi: aquele que não era meu povo, tu és meu povo. E ele dirá: tu és meu Deus. Amém. Que maravilha. Glória a Deus, né? Então o próprio Cristo vai dizer: tu é meu povo. E o próprio povo que ele vai dizer: tu é meu povo, que não era chamado de povo dele, mas agora ele diz: tu é meu povo. E ele me dirá: tu és meu Deus. Acreditarão em Cristo como o verdadeiro Deus, o Deus vivo, Criador dos céus e da terra. De forma que os que aguardam a vinda do esposo devem dizer ao povo: eis aqui está o vosso Deus. Quem é esse esposo que nós aguardamos? Cristo. Então nós devemos dizer de Cristo às pessoas que estamos ao redor, dizer para elas que Cristo é o Deus deles. Entendeu? Muitos não acreditam, mas muitos vêm do Oriente, muitos vêm do Ocidente e acreditarão. Alguns dentro da própria casa vai desconsiderar o esposo e não vão aceitar ele como Deus, não. Mas outros vêm lá de fora e aceitam. Quem é o verdadeiro povo de Deus? Os que aceitam. Questão do nascimento, de fé, de essas coisas de crença de pertencer a um povo, isso aí não vale nada para Deus. Né? E outros vão dizer assim: ó, eu era pagão e vivi em terra pagã, influenciado pelos pagãos. Mas tu vieste lá de onde tu veio ensinar-me a achar a Jesus Cristo e nele crer como o único Deus verdadeiro. Olha que maravilha. Muitos, esse Deus verdadeiro veio para eles e eles não quiseram. E já outros ficarão felizes e satisfeitos, porque pessoas vieram levar a influência desse Deus verdadeiro e dizer para eles que esse é aquele Deus em quem devemos aguardar. E aqueles que são considerados os filhos do reino, chamado próprio povo de Deus, serão lançados nas trevas exteriores, lá fora, vai ficar de fora. E ali haverá o quê? Pranto, ranger de dente, gritos. Ai, quantos ainda se estão preparando para a mesma fatal decepção? Enquanto almas mergulhadas nas trevas do paganismo lhe aceitam a graça. Muitos que se dizem pagãos estão aceitando o Deus verdadeiro, e outros que acham que pertencem ao reino estão ficando lá de fora. Quantos há em terras cristãs
sobre os quais a luz resplandece, apenas para ser rejeitada essa luz. Quanto mais se prega, mais fica inerte, sem viver. E outros que se consideram até pagãos, vivendo no meio dos pagãos, vão receber a luz e vão viver de acordo com a luz. Todos são um em Cristo. Nascimento, posição, nacionalidade, cor, pode ser preto, pode ser branco, pode ser amarelo, pode nascer no Brasil, em Israel, pode ter a posição que tiver, pode nascer onde for, mas todos que vivem segundo a doutrina de Cristo são um com Ele. Ele não faz acepção. O caráter é que faz o homem. Voltando. Nascimento não faz homem. Posição não faz o homem. Nacionalidade não faz o homem. A cor não faz o homem. Isso não pode elevar e nem degradar os homens. O que na verdade faz o homem é o caráter. Quando uma igreja ela demonstra ser infiel à palavra do Senhor, ela não vive segundo o que está escrito, seja qual for a posição que ela tem, por mais elevada e sagrada que seja a sua vocação, o Senhor não pode mais cooperar com eles. O Senhor só cooperará com aqueles que correspondem à luz que Ele envia. Outras pessoas, então, são escolhidas para assumir importantes responsabilidades. E se essas outras pessoas que são escolhidas para assumir importantes responsabilidades também não assumem, Ele faz da mesma forma. Se ela não se purificarem, a sua vida de toda má ação, se ela não estabelecer puros e santos princípios em todos os aspectos de sua vida, semelhantemente o Senhor os afligirá, humilhará dolorosamente, a não ser que se arrependam. O Senhor os removerá da posição que ocupa, tornando um opróbrio. Este princípio se relaciona com igual peso a uma questão longamente agitada no mundo cristão: a da sucessão apostólica. Olha só, o mesmo peso tem nessa questão questionada no que diz respeito à sucessão apostólica. Que é algo assim: quem é o sucessor dos apóstolos? Não é a igreja tal, não é a minha igreja, não é a igreja de fulano, é de ciclano. Não é os bispos, é os pastores. Quem é verdadeiramente o sucessor dos apóstolos? Quem? Será que nós temos resposta? Assim, a sucessão apostólica não se baseia na transmissão de autoridade eclesiástica. Não, mas o fulano, ele tem a sucessão apostólica porque foi transmitido de fulano para ciclano, de ciclano para beltrano. Não, mas não é assim não. A sucessão apostólica se baseia nas relações espirituais. Não é de um vai passando para o outro, não é assim. Nas relações espirituais. Uma vida influenciada pelo Espírito dos Apóstolos
A crença e o ensino da verdade por eles ensinada, eis aí a verdadeira prova da sucessão apostólica. Então, essa sucessão apostólica que veio dar sequência aos apóstolos pode deixar muita gente decepcionada. Porque, de acordo com o que está escrito aí, é uma vida influenciada pelo Espírito dos apóstolos, uma crença no ensino da verdade pelos apóstolos ensinados. Eis aí a verdadeira prova da sucessão apostólica. Então, quem não coloca em prática a verdade ensinada pelos apóstolos, vivenciada por eles, influenciada por eles, não pode ser sucessor deles. O sucessor deles são esses aí. Em relação espiritual. Isso aí é o que constitui os homens sucessores dos primeiros mestres do Evangelho. Ah, mas o sucessor dos apóstolos é os pastores. Não tem nada de pastor. Se o pastor está vivendo de acordo com os ensinamentos dos apóstolos, está sendo influenciado pelo Espírito dos apóstolos, tudo bem. Eles são sucessores. Mas somente esse. Se Cornélio, um exemplo aqui, vivesse em nossos dias, a viúva de Sarepta, vivesse em nossos dias, porque os apóstolos vieram depois deles. Estou me referindo assim, porque se eles vivessem hoje, eles seriam, sim, sucessores dos apóstolos. Porque o Espírito é o mesmo. O ensinamento são os mesmos. Que não seja escrito de nós, né? Como no antigo Israel foi escrito. Efraim está entregue aos ídolos, né? Que não seja dito isso de nós. Olha, fulano, ciclano e beltrano está entregue aos ídolos deixados. Que vai chegar um momento que os anjos de Deus, a coisa vai se afunilando, e aqueles que estão entregues aos ídolos, o Senhor vai dizendo aos anjos dele: deixa eles aí, cuida dos outros lá. Então não deixeis Jesus chorar por vós como chorou por Jerusalém. E a igreja será como Jerusalém, se fizer como Jerusalém fez. E Jesus chorou por Jerusalém, mas não deixe ele chorar pela igreja como chorou por Jerusalém. Quando o Salvador viu no povo judeu, naquela época, uma nação divorciada de Deus, semelhantemente ele viu também na igreja, que professava ser cristã, unida ao mundo e ao papismo. Olha o que ele viu agora em nossos dias lá. Uma igreja professa cristã unida ao mundo e ao Papa. Será que vai guardar do mim? O mundo a gente já sabe que está unido. O mundo entrou na igreja, isso aí são muitos textos lá. Assim. O profeta cristão, eles fazem as coisas que o mundo faz. Eles gostam das coisas que o mundo gosta. E entrou definitivamente. Não é a igreja que está convertendo o mundo mais. É o mundo que está convertendo a igreja. Foi-me mostrado que o espírito do mundo está levedando rapidamente a igreja, naquele tempo já. E que vocês estão seguindo o mesmo caminho que o antigo Israel seguiu. A mensagem é para despertar mesmo. É para que a gente acorde mesmo, né? A mesma olha só, a mesma rebelião ao seu santo chamado, como povo peculiar de Deus lá em Israel, acontece a mesma coisa aqui em nossos dias. Sua concordância com os descrentes tem provocado desprazer em mim.
A igreja não é hoje um povo separado e peculiar. Era para ser. Infelizmente não é mais. Do mesmo jeito do mundo. Era para ser diferente. Ela não é hoje o povo separado. Que foi quando os fogos da perseguição estiveram acesos contra ela. Como o ouro se tornou fosco. Já viu que é uma coisa fofa? Como perdeu o brilho. Vi uma grande multidão professando o nome de Cristo, mas Deus não os reconhecia como seus. Cristo não tinha prazer neles. A igreja passou para o mundo, transgredindo a lei. Que igreja foi essa que passou para o mundo, irmãos? A igreja católica? Não, a igreja de Ou esses escritos aí para adventista? Que igreja passou para o mundo? Aí ele vai dizer, mas esse irmão está pregando mentira, que a igreja não passou para o mundo, não. Quer dizer que a palavra dele está mentindo, né? Transgredindo a lei. Quando o mundo devia passar para a igreja na obediência da mesma. Aí nós estamos falando mal da igreja, né? Esses escritos aí não pode falar. É pecado falar isso aí, né? Falta de amor, né? Diariamente a igreja se está convertendo ao mundo. A gente não pode falar essas coisas. Que é falta de amor, né? Está falando mal da igreja, né? E a igreja não está realmente, diariamente, se convertendo ao mundo, não, conforme está escrito, Serviço Cristão, página 45. Com essa verdade é proibido falar. Há uma estonteante apostasia no povo de Deus. Não é? Mas no povo de Deus não tem apostasia, não. Estão chamando o povo de Babilônia. Nós estamos chamando, segundo Testemunhos para Ministros, página 450, chamando a igreja de Babilônia? Não, ele está dizendo que há uma estonteante apostasia no povo de Deus. Ou não há? Se não houvesse, não estava escrito, né? Aqueles a quem têm sido confiadas santas e sagradas verdades, tem acontecido estonteante apostasia no meio deles. Sabe o que é estonteante, né? Sua negligência em seguir a luz os colocaram numa posição mais desfavorável do que a dos judeus. Como é que é? É isso mesmo. A negligência da igreja em não seguir a luz vai estar colocando ela numa posição desfavorável mais ainda do que os judeus. Sobre quem Cristo pronunciou uma maldição. E a igreja quer ser amaldiçoada, porventura? Pois se for assim, vai ser mais amaldiçoada ainda do que foram os judeus. A não ser que se arrependa e se converta. A igreja que agora está a levedar-se com sua apostasia. Se houver arrependimento e conversão da apostasia, o Senhor não amaldiçoará. E comerá no fruto de seus próprios atos, até que se aborreça a si mesma. O Senhor não passará a mão no pecado de ninguém. Pecado é pecado, sempre será. Líderes proeminentes que têm rejeitado a luz estão inflamados, inchados
com loucura contra a santa lei de Deus. Isso aí não é de outro povo, não, viu, irmãos? Do próprio povo professo de Deus estão inflamados e têm rejeitado a luz. Olha, observar que tem. Estão inflamados com loucuras contra a própria lei de Deus. Eles estão em terrível engano, enganando as pessoas e sendo também elas enganadas. Os próprios líderes estão enganando e eles mesmos estão sendo enganados. E diz que a igreja vai tudo bem. Mas será que está tudo bem? Houve uma mudança para pior ou para melhor? Para melhor ou para pior? Eles estão em terrível engano, enganando outros, sendo eles mesmos enganados. Agora vamos ver um dos maiores enganos. Testemunho Seleto, volume 1, páginas 327 e 328. Qual é o maior engano que tem? Que maior engano pode sobrevir à mente humana, que a confiança de estar correto quando se está totalmente errado? Qual é o engano maior? De achar que está certo e depois se encontrar errado. Esse é o maior engano que pode ter. Então estão sendo enganados e estão enganando. Receber a mensagem que declara acharem-se enganados e necessitados de todas as graças espirituais, não aceitam isso, né? A mensagem da testemunha verdadeira encontra o povo de Deus em triste engano. A mensagem de Jesus Cristo, a mensagem da testemunha verdadeira, essa mensagem de Jesus Cristo encontra o seu povo em triste engano. Ó povo meus que te guiam, te enganam. Isaías 3:12. Todavia eles são sinceros nesse engano. Mas a sinceridade no engano não vai salvar esse povo. Tem que reconhecer que está enganado e se arrepender e se converter. Eles não sabem a sua condição, que é deplorável à vista de Deus. Eles não sabem. Se eles soubessem, ainda tinha esperança. E para os que são indiferentes neste tempo, a advertência de Cristo é: porque és morno e não és frio nem quente, eu vou vomitar-te da minha boca. Eles acham que não são de ser vomitados. São indiferentes. Não reconhecem a sua condição. E a figura de vomitar da sua boca significa que Jesus Cristo ele não pode oferecer a Deus as vossas orações. Ele não pode oferecer a Deus as vossas expressões de amor. Ele não pode aprovar de forma alguma o vosso ensino da sua palavra, ou o vosso trabalho espiritual. Ele não pode, porque essa condição é desfavorável. Ele não pode apresentar os vossos cultos religiosos com o pedido que vos seja concedido graça, porque é condicional. Um povo que vive em triste engano, enganando e sendo enganado, achando que está certo enquanto está totalmente errado. Deus nada disso pode fazer com o pedido que ele seja concedido graça. O povo a quem Deus chamara para ser coluna e fundamento da verdade, transformara-se em representante de Satanás. Isso aí, alguém pode dizer, mas isso aqui não pode ser. Não pode ser.
foi lá para os judeus, mas para a igreja hoje não pode ser. Mas a maldição pode ser até maior. O povo a quem Deus chamara para ser coluna e fundamento da verdade. No passado, quem foi que foi chamado para ser coluna e fundamento da verdade? Dá para entender com clareza? Israel. Em nossos dias, quem é o povo que de Deus foi chamado para ser coluna e fundamento da verdade? Lá do passado pode se transformar em representante de Satanás e no presente não pode. Mas aí vocês estão só metendo pau na igreja, né? Nós? Eu não escrevi desejar a tua nação. Eu acredito que ele está. Como adventista de sétimo dia, eu acredito que esses textos é para esse povo. Quem vai perder com isso é só os que não acreditam. Israel cumpriu o seu propósito, o propósito de Deus? Cumpriu não? Vocês acham que a igreja vai cumprir? A igreja como um todo, não. Quem cumpriu o propósito de Deus lá no passado? Israel ou o resto de Israel? E no nosso dia quem vai cumprir? A igreja ou o resto da igreja? A história vai se repetir ou não? A virgem de Israel caiu e não mais tornará a levantar-se. Alguém disse, não quer dizer nada não. Esse negócio de caiu e não se levantou mais, isso aí é conversa. Esse negócio de virgem não significa dizer nada não. Essas são palavras, né, simbólicas, não sabe nem o que é que aplica isso aí. Não mais tornará a levantar-se, desamparada está na sua terra, não há quem a levante. O que poderia levantar era Jesus Cristo. Rejeitado, como é que ele vai levantar? A pessoa que não quer levantar-se. Nos juízos proferidos contra Israel, os que rejeitam as reprovações, os que rejeitam as advertências do Santo Espírito de Deus, eles podem ler sua própria condenação. Como é que a pessoa pode ler a sua própria condenação? É só você rejeitar as reprovações contidas nos escritos, as advertências que está ali através do Espírito de Deus. Essas pessoas podem ler a sua própria condenação. Está bem claro. Rejeitou, paga pelas consequências. A condenação ela é clara. Os judeus, eles adoravam o templo e se deixavam tomar de maior indignação por qualquer coisa que se dissesse contra aquelas paredes, aquele edifício, do que se falava contra o próprio Deus. E todas vezes as pessoas aceitam até que fale alguma besteira contra Deus, mas não fale besteira contra a igreja, não. Aí pessoas estarão prontas para se levantar com indignação e tomar as dores do edifício. Se quiser falar contra Deus, ele não diz muita coisa não, mas fale contra o tempo, contra aquele edifício não, que aí dá problema para você. Os romanos, eles tinham se empenhado em reconstruir e embelezar o templo, e dele muitos se orgulhavam. Semelhantemente estavam bem parecidos judeus e romanos aí. Qualquer desprezo manifestado ao templo, isso excitava eles,
com certeza, a sua indignação. Nisso aí, tanto os romanos como os judeus, fariseus, saduceus, eles estavam em harmonia. Pois todos tinham o templo, aquele edifício, em grande veneração. Eles tinham a igreja ali, o templo deles ali, o edifício, como sendo um outro Deus, na verdade. Eles colocavam as suas afeições na igreja mais do que em Deus. Está muito diferente hoje, não, né? Agora, Jesus sentado ali, lá no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize a nós aqui quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então, os vão de entregar para seres atormentados e matar a visão. Aconteceu com os discípulos, Senhor? E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Foram ou não foram? Isso aí vai acontecer com a igreja nesses dias ou não vai? Já está acontecendo. Nesse tempo, muitos serão escandalizados. E vão se trair um ao outro. E vão se odiar um ao outro. Parece que está acontecendo algumas coisas nesse sentido, né? E surgirão muitos falsos profetas. Enganarão muitos. Vocês já viram tanto de milhares e milhares de igrejas que tem? As pessoas pensam que falso profeta é o quê? Ainda vai surgir ou já está surgindo há muito tempo? Vai ser bem que surge. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas quem será o que serão salvos? Aquele que perseverar até o fim. Palavras de Jesus Cristo. Somente aqueles que perseverarem até o fim é o que será salvo, porque muitos não vão perseverar. Muitos vão odiar, muitos vão trair, muitos vão desistir, muitos vão desanimar, mas só o que permanecer firme, fiel a Deus, a sua palavra, até o fim, é o que será salvo. Como é que nós conhecemos as pessoas? Como é que nós sabemos que o conhecemos? A Deus. Se guardamos seus mandamentos. Mas nas igrejas tudo diz que conhece Cristo. Tudo serve a Cristo, tudo é conhecido de Cristo. E como é que nós sabemos que o são? Agora você não guarda, então ele não conhece a Deus. Se aquele que diz que o conhece não guarda seus mandamentos é o quê? Mentiroso. Nele não está a verdade. E quantas milhares e milhares de igrejas existem que desacreditam dos mandamentos de Deus? Quantas milhares de igrejas são tidas por Deus como mentirosas? O texto de 1 João 2,4 diz isso aí. Aquele que diz que o conhece e não guarda seus mandamentos é mentiroso. Nele não está a verdade. Mas em Mateus capítulo 7, 21, 22, 23 ali, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão em Deus. Aqueles para a vontade de Deus. Eles afastarem-vos de mim que eu não vos conheço. Ora, por que ele não conhece? Porque aquele que o desconhece, ele não quer conhecer. E aquele que conhece a Jesus Cristo guarda seus mandamentos. Então aquele que guarda seus mandamentos é conhecido por ele. Do contrário, não. Então ele pode estar lá em Roma, ele pode estar lá em Sidom, ele pode estar em qualquer lugar.
está em conformidade com a vontade de Deus. Minha mãe e meus irmãos, é aquele que é de sangue, ou Jesus diz assim, é aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus? É a lei e o testemunho. Se vocês não falaram segundo esta palavra, é porque não há luz deles, não há verdade. Nós temos que seguir as orientações dadas por meio do Espírito de profecia. E isto nos guardará de aceitar fortes enganos. Muitos irmãos hoje estão se deixando levar pelos espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Por quê? Porque não se deixam ser guiados e orientados pelo Espírito de profecia. O Espírito de profecia diz uma coisa e eles vão por outro rumo. E esses vão ser enganados pelos fortes enganos que têm surtido nesses últimos dias. Eles não querem andar pela via das antigas. Exatamente. Deus nos falou por meio de sua palavra. O Espírito de profecia foi dado para o povo de Deus para que eles não sejam desencaminhados. Porque haverá fortes enganos nesses últimos dias e se não for direcionado e orientado, seguido ali a risca, o Espírito de profecia, pois serão enganados. Os homens eles poderão apresentar um ardil após o outro. E o inimigo procurará desviar as almas da verdade e vai desviar. Mas todos os que creem que o Senhor tem falado por intermédio da irmã White, Ele tem dado uma mensagem. Estes aí estarão livres dos muitos enganos que surgiram nesses últimos dias. E quantos não tem aí que estão hoje negando o Espírito de profecia? Aqui, o que eu vi nesse texto está mais comprido. Vamos ler ele também. Como sua obra tendia a edificar as igrejas, foi por algum tempo olhada com favor. Mas decidindo se os pastores e os dirigentes religiosos contra a doutrina da segunda vinda de Cristo, olha, até contra a vinda de Cristo eles se colocaram contra. E desejando suprimir toda a irritação a respeito, não somente se opuseram a ela do púlpito, não somente se opuseram do púlpito, mas também negaram aos seus membros o privilégio de assistir a pregações sobre o assunto. A mesma coisa acontece hoje, irmãos. As pessoas das igrejas querem proibir seus membros de assistir algumas verdades que pessoas têm transmitido. Então eles também negaram a seus membros o privilégio de assistir às pregações sobre o assunto, ou mesmo falar de tal esperança nas reuniões de oração da igreja. Até sobre o retorno de Cristo eles estavam proibindo o povo assistir. Mas ai de vós, escribas e fariseus, diz lá em Mateus 23, versículo 13. Porque vocês fecham a porta aos homens na porta do reino dos céus, nem vocês entram, e nem deixam os outros que estão entrando entrar. João escreve numa terceira carta, capítulo 1, verso 10, diz: por isso, se eu for aí,
Se eu for trazer à memória as obras que ele faz, esse ele aí é um tal de Hipócrates, Diótrefes. Proferindo contra nós palavras maliciosas, é o que eles estavam fazendo contra João e contra os que estavam pregando o Evangelho. E não contente ainda com isso, não recebia os irmãos e impediu os que queriam recebê-los e ainda os lançava fora da igreja. É assim que eles agiam naquele tempo. E hoje eles agem à semelhança naquele tempo. Proferindo contra nós palavras maliciosas, né? Não contente com isso, não recebendo os irmãos, falando mal contra eles, lançando fora da igreja. Assim encontraram-se os crentes em grande provação e perplexidade, amavam suas igrejas e repugnavam e os separaram-se delas. Mas como vissem suprimido o testemunho da palavra de Deus e negado o direito de pesquisar as profecias, compreenderam que a lealdade para com o Senhor lhes dava a submissão. Agora eles não poderiam considerar os que procuravam excluir o testemunho da palavra de Deus como constituindo a igreja de Cristo. Então, todos os membros daqueles que pertencem à igreja de Deus vivo, que não é uma grande catedral nem as denominações, esses que pertencem à igreja de Deus vivo, que é um povo que guarda os mandamentos de Deus, que é a fé de Jesus Cristo, eles não podem considerar aqueles que procuram excluir o testemunho como constituindo a igreja de Cristo. Não pode ser. Quem é a igreja de Cristo? A igreja de Cristo é aquele que não procura excluir o testemunho. Ah, mas fulano está na igreja de Deus, mas se ele não está considerando o testemunho do Espírito Profecia, o testemunho da palavra de Deus, então não é de Deus. Simples assim. Pode até ser chamado de Deus, mas não vai salvar. Israel é que nem a areia do mar, mas não será salvo todo Israel. Só aqueles que guardam o nome de Deus e têm a fé de Jesus. Pode estar na igreja com a placa, não tem conversa. Coluna e base da verdade. Daí, por se sentirem justificados em se desligar-se dessas congregações. Coluna e base da verdade. Quem é coluna e base da verdade? Os que rejeitam os testemunhos? Não, os que aceitam. E muitos não estavam ficando mais nas igrejas porque estavam vendo o testemunho desfavorável, o testemunho da palavra de Deus. E como a luz e a vida dos homens foi rejeitada pelas autoridades eclesiásticas do dia de Cristo, assim tem sido rejeitada também em nossos dias e em todas as subsequentes gerações. E frequentemente se tem repetido a história da retirada de Cristo da Judéia. E quando os reformadores eles pregavam a palavra de Deus, eles não tinham ideia alguma de se separar da igreja estabelecida. Eles achavam que a igreja estabelecida em que eles estavam congregando ia ficar a vida inteira. Eles não tinham ideia alguma de se separar dessas igrejas. Em todas as gerações, Deus tem enviado seus servos para repreender o pecado. Mas na hora de repreender o pecado, ninguém quer, né? E essa repreensão do pecado tem que ser onde? No mundo e na igreja. Mas se você repreende o pecado, você não tem amor. É assim que pensam alguns livros e ensinam assim para o povo. Não é assim? Nós somos exortados a clamar em alta voz, de acordo com Isaías 58, verso 1. Não te detenhas, levanta a tua voz, como a trombeta. A isso nós somos exortados a clamar assim.
e anunciar o povo a sua transgressão e a casa, já qual os seus pecados. Não é assim que está escrito no verso 58, verso 1? Mas o povo deseja o quê? Que se lhe fale o quê? Chamar o pecado ou falar coisas agradáveis para eles? Pois é, assim que eles escolhem. E a verdade clara e pura não é aceita. Como vai ficar? Por isso mesmo? Não. O Senhor vai levantar o mensageiro e vai dizer que clame em alta voz, não te detenha e faz o que eu estou dizendo. Anuncia o pecado, dentro e fora da igreja. E os insatisfeitos vão ficar odiando. Não pode ser povo de Deus, esses que vão estar odiando. Então, quando o testemunho claro e direto, ele vem de lábios que estão sob a inspiração do Espírito de Deus, muitos há, mesmo na igreja, né, que o tratam com desdém. Muitos reformadores, quando iniciaram o seu trabalho, decididamente a exercer uma grande prudência ao atacar os pecados da igreja e da nação, porque quem não tem cuidado, né? Para falar o pecado do outro não é assim fácil, não. Eles tinham grande prudência, porque eles também tinham medo. Porque eles sabiam que muitos não iam aceitar. Tocar no pecado de alguém é um problema. Então eles não tinham grande prudência. O que eles faziam? Eles esperavam por um exemplo de uma vida cristã mais pura, né? De fazer voltar o povo às doutrinas da Bíblia. Mas isso tinha efeito? Não, né? Porque o Espírito de Deus não é sobre eles, assim como era sobre Elias, impelindo a repreender os pecados de um rei ímpio e de um povo apóstata. É assim que Deus vai fazer com os mensageiros nesses últimos dias. Eles vão querer viver uma vida exemplar para fazer a igreja voltar às doutrinas da Bíblia, mas não vai ter resultado, e o Espírito de Deus vai agora importunar o mensageiro e vai dizer agora para eles arrependerem os pecados. Aí Isaías 58, verso 1 é colocado na prática. Porque ali tanto o líder como os liderados estão vivendo em apostasia. E agora os reformadores não podiam se conter de pregar as claras afirmações da Escritura que dizia: clame em alta voz, não te detenhas, e anuncia quando pode sua transgressão e cai Jacó seus pecados. Eles não podiam agora deixar de afirmar aquelas claras afirmações que dizia acerca das doutrinas que tinham sido inclusive relutantes em apresentar. Eles relutaram, mas até que o Espírito chegava e dizia para eles isso que fazer. Os guias religiosos, porém, não toleravam a luz, e os que a conduziam àquela luz eram forçados a buscar outra classe, a qual estava ansiosa da verdade. A repreensão do Senhor ele está sobre os que impeçam o caminho, para que não chegue ao povo mais clara luz. E quantas pessoas de liderança vão estar prontos, preparados para impedir que a mensagem chegue ao povo? Mas a mensagem vai chegar. Ela vai chegar. E a repreensão do Senhor está sobre aqueles que estão hoje procurando impedir que essa luz não chegue. Ninguém corre o risco de fazer isso, de se interpor entre o povo e a mensagem do céu. E alguns vão tentar fazer isso, mas vão se dar mal. Essa mensagem há de chegar ao povo. Uma grande obra tem de ser feita, e Deus vê, Ele está vendo, que os nossos dirigentes necessitam de uma maior luz.
Só que os nossos dirigentes acham que não precisa, não. Mas Deus vê que precisa. Com a finalidade deles se unirem aos mensageiros que ele envia. Só que não estão dispostos a se unir com esses mensageiros. Porque os mensageiros que Deus levanta para esses dirigentes não é os mensageiros que eles esperam. Mas a finalidade de Deus é que eles se unissem aos mensageiros para que fosse realizada uma obra que Deus entenda que se faça. Mesmo os líderes não se unindo, vai ter, segundo o que está escrito, poucos grandes homens se unindo, e o intento de Deus vai ser colocado em prática. E vai ser feita a obra da mesma forma. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede. E perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, e andai por esse caminho. Mas o que eles dizem? Não, nós não andaremos nesse caminho. Então, se eles não andam, andemos nós. Se eles não querem se unir, vamos fazer o trabalho que Deus mandou nós fazer. E que Deus nos dê força, coragem, determinação para avançar andando nas veredas antigas, andando e perguntando pelo caminho, andando nele. E esse bom caminho é Jesus Cristo. Amém.